Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu tô ansioso para mostrar esse vídeo para vocês, essa matéria para vocês, que ela é baseada em dados oficiais coletados no mundo inteiro, atualizada a cada hora. E essa matéria vai mostrar para vocês que, graças a Deus, assim como a gente falou aqui, porque esse é o retorno que a gente tem quando pesquisa a sério, quando a gente não fica usando achismo, quando a gente vai atrás de dados e tira o nosso raciocínio a partir daí do que a gente descobre. Então, graças a Deus, agradeço primeiramente a Deus, segundo a vocês que também têm me mantido muito informado, pessoas que se infectaram, estavam me falando sempre aqui, olha Davi, como é que me trataram, como é que foi, assim, assado. No mundo todo as pessoas, graças a Deus, têm me informado e por isso mesmo eu tenho tirado meu raciocínio baseado nessas experiências dessas próprias pessoas. Fora as pesquisas que a gente também faz e comprova o tempo todo. Então, quando eu falei que o número, né, principalmente nesses vídeos que eu vou estar mostrando para vocês aí, aquele do rapaz, né, o artista que se contaminou e ele falou que só fizeram o exame dele de sunga-monga. Em último caso, mesmo ele pedindo, mesmo ele querendo pagar para fazer, não estavam querendo fazer o exame nele. E nós mostramos isso nesse vídeo, você pode ver o depoimento dele, ele falando como é que foi essa situação toda. Também mostramos a pesquisa que um dos nossos inscritos aqui fez, deixando claro que o número de óbitos do Brasil, né, de janeiro para cá, por doenças respiratórias, era muito maior do que foi o ano todo do ano passado. Então nós mostramos que ali já existia uma manipulação também para que as pessoas não soubessem os falecimentos reais por sunga-monga. Então nós mostramos isso nesse vídeo também, recomendo que você assista. Também um especialista americano falando disso, dizendo que o número era muito maior, que isso estava sendo feito não só no Brasil, mas no mundo todo, e era preciso a gente ficar atento. E aí algumas pessoas, não Davi, porque você está sendo pessimista, cadê a sua fé em Cristo? Não atentarás contra o Senhor teu Deus. Tudo que a gente precisava fazer era se resguardar e confiar em Deus, porque logo isso ia passar. Deus é maior do que quem criou isso aí em laboratório, é Deus, tá certo, meus irmãos? Assim como falou o pesquisador, né, que descobriu o HIV, que isso foi feito em laboratório. Esse vídeo não está mais no ar, mas nós fizemos esse vídeo aqui, fomos o primeiro a fazer esse vídeo aqui. Ele está no nosso Telegram, se você quiser ver, tá lá. Você vai ouvir a matéria quando ele diz, né, que esse vírus foi a junção do vírus do morcego, né, com o vírus do HIV, alguns elementos do vírus do HIV, por isso mesmo ele era tão contaminado. Mas ele disse uma coisa muito importante: quando um vírus não é nascido na natureza, quando ele é criado artificialmente, a própria natureza tende a eliminá-lo. Então, meus caros irmãos, é por isso que eu digo, não adianta querer forçar. Eu lembro que tinha inscritos dizendo, nossa Davi, mas você tem que passar boas notícias. Passar boas notícias mentindo não é passar boa notícia, o nome disso é enganar, iludir as pessoas. Eu não estou aqui para fazer isso. Agora, graças a Deus, nesse momento, a gente pode dar uma boa notícia a vocês baseada em fatos, em realidade. Uma coisa que vai encaixar justamente com o que a gente já tem falado desde o ano passado, desde o finalzinho de 2019, sobre esse sunga-monga, quando começou a aparecer os primeiros casos lá na China. Então você vai ver que tudo que a gente falou, graças a Deus, vai bater exatamente com o que a matéria está dizendo aí. Embora que botando um gosto ruim, né, colocando a terra em cima, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, colocando terra, mas você vai ver que bate exatamente com o que a gente está falando. Então, como não há tempo a perder, a gente precisa ver isso imediatamente. Pega agora mesmo a sopa de feijão e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. No Brasil, 97% da pandemia de sunga-monga pode terminar em junho, diz o estudo. E aí, é claro que a mídia tem que ser pessimista. E aí vem: apesar de feita com dados oficiais, a análise pode não refletir a realidade, já que altas por perdas por sunga-monga indica forte subnotificação no país. Isso realmente é verdade. Existem muitas pessoas que são contaminadas e não entram para as estatísticas. Já a gente vai comentar sobre isso. Mas vamos aqui ouvir a matéria. Vamos prestar atenção só na matéria, depois a gente comenta. Um estudo divulgado nesta terça-feira, dia 28, pela Universidade de Tecnologia e Design de Singapura, prevê que o fim da pandemia de sunga-monga no Brasil deve ocorrer entre junho e agosto deste ano. Preste atenção no que eu estou falando, família. Essa parte você tem que gravar bem, porque são as boas novas. A pesquisa baseada nos dados oficiais do mundo até agora prevê o final dessa pandemia de sunga-monga aqui no Brasil. Terminará no dia 1 de junho no nosso país, no Brasil. Tá certo? Essa matéria está na revista Exame, veja aí o título, ó. No Brasil, 97% da pandemia de sunga-monga pode terminar em junho, diz o estudo. Você pode encontrar isso aí, conferir, tá certo? E você vai ver que são fatos. Então é por isso que era tão importante que a gente fizesse o isolamento, para evitar, né, que muitas pessoas se contaminassem e viesse a falecer não pelo sunga-monga em si, mas pela falta de tratamento. A gente vai falar disso um pouquinho melhor. Vamos continuar agora lendo a matéria para a gente não perder o raciocínio. Vamos lá. De acordo com os dados, 97% da pandemia
terminará no dia 1 de junho no país e 100% da situação estaria normalizada em 23 de agosto. Porém, apesar da análise ter sido feita com base em dados oficiais, o estudo pode não refletir a realidade. Isso porque no Brasil, as perdas por doenças respiratórias e de óbitos registrados em cartórios indicam uma forte subnotificação de casos de sunga-monga. O país atingiu nesta terça-feira, dia 28, a marca de 5.017 óbitos pelo novo sunga-monga, e com esse resultado, entrou para a lista dos 10 países que mais registram vítimas por esse mal. E porém os dados mostram que, com mais de 2,5 mil casos potencialmente não notificados, o Brasil pode ser o 6º país com mais número de perdas, atrás apenas de Estados Unidos, Itália, Espanha, França e Reino Unido. Segundo o levantamento da universidade, o pico da doença no Brasil foi atingido em torno de 20 de abril. De acordo com a análise da universidade, no cenário global, 97% da pandemia chegará ao fim em 30 de maio e em 1 de dezembro deste ano, a situação estaria totalmente controlada. No mundo já são contabilizados mais de 3,1 milhões de casos de infectados e mais de 216 mil óbitos pelo sunga-monga. Os dados são de levantamento em tempo real, realizado pela Universidade Johns Hopkins. Nos Estados Unidos, o país com maior número de casos de infecção, mais de 1 milhão, o fim da pandemia está previsto no dia 9 de setembro. De acordo com os dados, o sunga-monga já atingiu o pico de disseminação no país. Já na China, local que foi o epicentro da doença, a pandemia acabou dia 8 deste mês. O país asiático já tem um número de contágio estabilizado em 84 mil casos, há cerca de um mês. Na Europa, uma das regiões mais afetadas do país, o fim do sunga-monga está previsto para agosto, dia 31. Na Itália, dia 2, na Espanha, dia 9, na França, 6 e na Alemanha. Como parte da metodologia, o estudo teve como base o modelo epidemiológico CIR, usado no estudo de epidemias, o que considerava indivíduos sensíveis, infectados e removidos. Os considerados sensíveis são apenas não infectados pelo sunga-monga ou suscetíveis a ele. Já os infectados são aqueles que foram contaminados e são capazes de transmitir a doença. Por último, os removidos são as pessoas que não têm mais o vírus, seja por imunização ou porque foram a óbito. Uma das principais críticas ao modelo CIR para a avaliação das pandemias é exatamente a subnotificação de casos. Os próprios pesquisadores que realizaram o estudo alertaram que as datas devem ser consideradas como ressalvas, porque há diversas variáveis não previstas na pesquisa e que podem influenciar no tempo de duração da pandemia. Essas variáveis são fatores como questões demográficas de cada país, a possibilidade de a mesma pessoa ser infectada mais de uma vez pela doença e a taxa de adesão da população às medidas de combate do sunga-monga, como o isolamento social e a quarentena. Bom, meu caro irmão, aí ficou claro tudo que a gente vinha falando. É óbvio que essa coisa aí foi criada em laboratório, e como ela foi criada em laboratório, ela não pode sobreviver por muito tempo. Foi exatamente o que o médico disse. O cara que descobriu o HIV disse, olha, isso foi criado em laboratório, e tudo que é criado em laboratório, a própria natureza, isso é a mão de Deus, embora os cientistas não digam, Deus elimina. Não foi ele que criou, ele vê aquilo ali e deixa um tempo para as pessoas se apegarem a ele, se lembrarem dele. Você vê como a população do mundo estava arrogante. Pelo menos esse sunga-monga serviu para as pessoas verem que o exército delas, principalmente essas potências mundiais, vê que os exércitos delas, as bombas delas não servem para nada. Maior do que tudo isso é Deus. E aí Deus sim vai eliminar isso da face da terra. Você veja como é as coisas, como Deus escreve certo por linhas tortas. Aí, veja só. Outra coisa que a gente falou aqui também, família, que a matéria também disse, né, e até tá colocando essas datas, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não dá para ter certeza. O fato é que bate com o que a gente falou, com o que o pesquisador já tinha dito. Esse vírus tende a sumir, ele vai sumir. Então é por isso mesmo que eu dizia, gente, vamos se esforçar um pouquinho, vamos ficar em casa, porque o maior problema desse vírus não é que você contraia ele. Se isso acontecer e você tiver atendimento, dificilmente você vai vir a falecer. O número de óbitos por isso é muito baixo. O problema é você precisar do respirador, precisar do atendimento e não ter leito para você. Isso é o que tira a vida da pessoa. É o que a gente estava falando o tempo todo, sabe? Mas tem aquele gado gadoso que segue um ou outro canal, que em vez de pensar na saúde dessa população, pensar no risco dessa população, só pensa nos seus views. Assim eu ganho mais inscritos. Eu falando isso, porque o povo, ele quer ouvir uma coisa. Por que Cristo foi crucificado? Porque ele falava contra o sistema, Davi? Porque ele era isso? Não. Cristo foi crucificado por falar a verdade. O povo queria ouvir outra coisa. O povo queria um justiceiro que levantasse o país e eliminasse o outro povo que estava sendo oprimido, no caso, né?
Os romanos estavam oprimindo eles, então eles queriam ali um salvador justiceiro, que levantasse a espada. Cristo veio mostrar que não, o reino de Deus é diferente, os planos de Deus são diferentes para nós. Ele não queria o povo se matando ali. Então por isso que ficaram contra ele. Porque você sabe, não é de hoje, desde aqueles tempos, os governadores não podem fazer nada se assim a população não quiser. O maior medo de Roma naquela época era que tivesse uma revolução, que o povo se revoltasse, se juntasse ali e começasse a ir para cima dos exércitos deles. Eles tinham medo disso, né? De uma revolução, de uma revolta. Porque mesmo eles sendo o maior exército do mundo, para conter uma rebelião em massa, de uma cidade toda se revoltando ali, gasta muito dinheiro, eles não querem isso. Então se dá para manter o povo mais calmo, eles fazem, cede uma coisinha aqui, cede outra ali. Mas o próprio povo disse o quê? Crucifica-o. Por quê? Porque Cristo ia contra o que eles queriam ouvir. Então da mesma forma, eu digo isso para quem tem canal aqui que está me ouvindo. Eu sei que muitos canais grandes me assistem aqui, eu digo a vocês, não sou inimigo de nenhum de vocês, mas preste atenção no que vocês têm falado para o povo de vocês, porque esse é o caminho largo, o caminho da perdição. Em primeiro lugar, você tem que se preocupar sempre com o bem-estar e com a segurança desse povo. Falar em economia agora, mandando o povo se contaminar, sabendo que no Brasil o sistema SUS é falido, você está mandando as pessoas colocar a forca no próprio pescoço. Você não está tendo fé em Deus, porque desde o começo eu deixei bem claro, o mundo todo está trabalhando nisso. Vamos orar, o que a gente tem que fazer agora é ficar em casa, orar, que Deus vai trazer a solução para nós. Mas infelizmente, muita gente não confia. Não, temos que ir por causa da economia. Falar em economia num momento desse, mandar as pessoas ir para a rua, quando um inimigo invisível está ali, não se faz, velho. Será que o cara teria coragem de pedir ao filho que fizesse isso? A esposa, ao pai, à mãe? Não, não tinha. Mas às vezes pede aos seus próprios inscritos que o façam. Não, mas por causa da economia. A economia, como eu já expliquei em vários vídeos, eu não. O doutor Enéas explicou. Ela já está fardada a fracassar desde que essa dívida foi criada. Essa dívida, cada ano, ela vem aumentando. Mais cedo ou mais tarde, os países vão falir. Não só o Brasil, todos. O Brasil vai ser um dos primeiros. Porque está entregando tudo para os caras. Mas todos vão falir. Uns primeiros, outros depois, mas vão falir. E é nessa hora que eles vão implementar o governo único e mundial. O Sungamonga veio agora para adiantar um pouco isso, essa agenda. Pode ter certeza disso. Você não tenha dúvida que esses meses aí de pandemia, daqui a bons anos a gente ainda vai estar sentindo esse tempo que ficou parado. Disso eu não tenho dúvida, eu não nego isso. O problema é que mandar as pessoas ir para a rua vai quebrar ainda mais essa economia que já está falida. Porque quando os donos dos estabelecimentos começarem a falecer, quando os clientes começarem a se contaminar em massa e forem para hospitais e começarem realmente a perder a vida, e aí? Que economia gira se a pessoa nem sequer está viva? Não tem como, sabe? É absurdo, esse pessoal minimiza os casos. Teve essa quantidade de perda estúpida na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, tudo por causa disso. Então não vamos parar não. Os nossos hospitais são bem equipados, mas chega uma massa, uma verdadeira leva de pessoas contaminadas, como é que o sistema vai dar conta? Qualquer sistema vem a falir. Então tudo que a gente precisava, família, era fazer como esse rapaz aqui. Eu vou até colocar esse vídeo que é engraçado, minha esposa estava me mostrando, eu dei boas risadas, mas é isso que a gente tem que fazer mesmo. Olha só, dá uma olhadinha aí. Aí, rapaz, pra que é isso aí, meu chefe? Porque pra ninguém se aproximar. Aí, ó, tem uma... Bota aí a mão aí. Viu aí? Pra até cuidar de tudo, viu? Pronto, o rapaz tá na fila aqui. Quer que só ficar aqui no... Ficar aqui na fila. Ah. Pronto, meu chefe. Gostei da inteligência, viu? Rapaz, quer até cuidar de tudo, viu? Então, ó, parabéns pra esse cidadão, é isso mesmo que tem que fazer. Esse é o momento da gente se segurar mais um pouquinho, sabe, meus irmãos? Porque tá aí as datas já, seja um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas essa pandemia vai sumir, família. Eu tenho certeza disso, pelas coisas que eu procuro, pela fé que eu tenho em Deus, tá certo? E até pelo pesquisador que falou, deixou claro que essas coisas, quando são criadas em laboratório, elas tendem a ser eliminadas pela própria natureza, ou seja, pela mão do próprio Deus Criador. Deus vai eliminar esse vírus do Brasil. Tenha fé, não só do Brasil, mas do mundo todo. Tenha fé, se cuide, meus caros irmãos, tá certo? Essa é a hora também de você cobrar dos pilantras que estão falando, não, vai pra rua, que isso não existe, sabe? Porque são pessoas realmente, família, que só pensam no bolso delas, em crescer. Eu não me preocupo com isso, não. Esses dias aqui a gente fechou com menos 20 inscritos. E eu continuo segurando a mesma coisa. Porque agora é o momento onde muita gente começa a afrouxar.
Porque a maioria da população, por estar faltando as coisas em casa, pelo governo estar negando auxílio ao meio mundo de gente que precisa, porque é isso que eles estão fazendo, né? Colocaram ali, não, mas a gente tá dando ajuda, tá nada. Tá a maior dificuldade para as pessoas conseguir. 50% tá conseguindo, o resto não. E aí as pessoas começam a ficar desesperadas e aí querem ouvir que elas têm que ir pra rua mesmo, tem que voltar ao que era. Mas eu não vou falar isso, mesmo que seja o que elas querem ouvir, mesmo que seja isso que faça o canal crescer, eu não vou fazer isso. Eu seria um canalha se fizesse isso sabendo o que eu sei. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar primeiramente na saúde de vocês, na segurança de vocês, porque eu sei, meu caro irmão, que de fome você não vai falecer não. Você não vai. Tenha fé em Deus, porque Deus vai te alimentar. Deus vai fazer esse vírus sumir. Deus vai fazer todo esse problema de sunga-monga sumir da face da terra. Não tenha dúvida. Só precisamos confiar um pouquinho mais, como a própria ciência, até a própria ciência já está mostrando isso para você através de dados oficiais. Então, meu irmão, tenha um pouquinho mais de fé. Espere, aguarde e confie, como se diz, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus, como o próprio Cabo Daciolo também falou nos vídeos dele, é o que a gente tem que fazer agora. Confie em Deus, meu caro irmão, que esse mal vai sumir da nossa nação. E agora você tem dados científicos para mostrar isso também. Você vê que a mídia é tão pilantra, não é? Que eles ficam, não, mas esses dados oficiais podem mudar. Eles também não falam das pessoas que ficaram curadas, são milhares. A verdade é que esse sunga-monga, o maior perigo dele é a falta de hospitais mesmo. Porque naquela hora que você está tendo a crise, se você for socorrido, dificilmente você venha a falecer. O que causa isso realmente é a falta de leito. Agora, que muitas pessoas se recuperaram. Então são as boas novas que a gente tem para falar para você. Para encher você de fé, de esperança, para que você persista um pouco mais, proteja os seus, não permita que seus filhos voltem à escola agora, não se exponha, não fique recebendo visita em casa, meu irmão, se isole mesmo esses dias, se pegue com Deus, se junte com Deus, ore, medite, vamos fazer tudo isso juntos, os verdadeiros cristãos, que aí sim esse mal vai sumir da nossa nação, vai sumir do mundo e a gente vai poder voltar com força total aí, se Deus quiser, família. Mas é isso, nós vamos superar isso, fiquem todos com Deus, que Ele acompanhe e proteja cada um de vocês, vamos meditar, vamos orar e a gente vai superar tudo isso. Um abraço e a gente volta amanhã, se assim Ele permitir. Fui!